O discurso de Deus para Jó continua e vai ser um discurso longo. Deus tem muita coisa a falar, tem muita coisa a falar para nós mesmos. Jó, passando por toda aquela dificuldade, de repente ele começa a questionar algumas coisas, ele não perde a fé, ele é um homem justo e não deixa de ser justo por isso, mas ele chega num ponto que ele começa a questionar algumas coisas de Deus. E Deus começou já no capítulo anterior, ou na lição anterior, com alguns capítulos, falando sobre algumas coisas da natureza e mostrando como a natureza é grande e poderosa e Deus criou todas essas coisas, controla e governa. E Jó não tem a menor noção de como essas coisas acontecem. O fato é que a criação é grande demais, é complexa demais e vive numa harmonia tal que nós não conseguimos e não conseguiremos explicar tudo completamente. A gente vai estudando partes, pedaços, coisas, alguns animais, algumas plantas, alguns biomas, damos até nomes mais complexos, né, para sistemas, biomas e por aí afora vai, mas a gente estuda dentro de certos limites, dos limites que a gente consegue chegar de entendimento. Muita coisa existe sobre as quais nós não sabemos nada. O corpo humano é uma delas. A gente vê que tem muitas doenças que ainda são incuráveis, doenças que ainda matam, porque a medicina não tem resposta, solução, não tem remédio, não tem tratamento para muitas doenças. E essas doenças para as quais não tem tratamento porque não se sabe, não se tem conhecimento. O próprio cérebro nosso, a gente tem algumas noções de algumas coisas, como funciona o nosso cérebro, mas completamente o ser humano não sabe. O ser humano não sabe como uma alma habita esse corpo e como as coisas acontecem. Mas Deus sabe. A sabedoria de Deus é ilimitada, a humana é totalmente limitada. E nós não vamos conseguir alcançar um entendimento completo de Deus, porque somos criaturas dele e por isso somos limitados. E Deus, há um teólogo que diz que Deus se revela a nós, então a gente vai aprendendo de Deus à medida que Ele vai se apresentando a nós, apresentando como Ele é e como Ele age, e aos poucos a gente vai entendendo um pouco mais de Deus, mas nós somos limitados e a gente precisa entender que a sabedoria e aceitar e reconhecer que isso é mais importante, que a sabedoria humana é ilimitada. Deus está falando para Jó a respeito da sua sabedoria e o objetivo de Deus não é humilhar Jó, mas mostrar que o homem precisa ter uma postura de humildade, dependência e confiança no plano perfeito de Deus. Jó não está sendo humilhado por Deus, mas Deus está mostrando a grandeza das coisas para que Jó chegue e o desafie, ou para que Jó queira debater com Deus a respeito do que está considerando. Ele chegou a falar, né, se eu pudesse entrar no seu tribunal, eu debateria com ele, eu apresentaria minha causa e ele me daria razão, né? O desafio para Jó é entender que Deus não só criou, como Ele controla e Ele governa todo o mundo. Isso é um mistério, a gente não consegue entender como Deus mantém todas essas coisas funcionando ao mesmo tempo. A gente não consegue entender direito como a nossa respiração e o nosso batimento cardíaco funciona. A gente sabe acelerar, mas a gente não sabe parar. A gente sabe que ele bate e a gente não ouve. E quantas vezes na nossa vida, e quanto tempo na nossa vida, a gente não para pensar, eu tenho que respirar, eu tenho que ter um batimento cardíaco. Essas coisas são
controladas e governadas, porque os músculos estão ali trabalhando, o pulmão está enchendo, o coração está batendo, o sangue está circulando, e eu não estou nem aí para isso, eu não estou nem prestando a atenção nessas coisas. Deus vai chamar a atenção de Jó de 10 características da ordem natural, e essas características não são para humilhar Jó, são para dizer a respeito do mistério de Deus, como Deus governa todas essas coisas. Deus vai citar para Jó 9 espécies de animais. Animais selvagens, animais que têm a sua sobrevivência garantida por Deus. E como isso funciona? Como Deus provê alimento para todos esses animais? Claro, a gente pega um animal selvagem, leva para um zoológico, dá carne, dá caça, cuida, dá remédio, e se você soltar de volta na natureza é capaz dele não sobreviver, mas e todos os animais? Nós não alimentamos todos os animais todo dia. Deus mantém toda a natureza funcionando. E são segredos, são mistérios, os quais nós não vamos conseguir entender. É grande demais, é abrangente demais, é muita coisa para dar conta. Se é isso que você consegue entender melhor, se eu posso ser mais claro que isso, é muita coisa para dar conta, e Deus dá conta de tudo isso. Deus não está fazendo seu discurso pelo que ele contém, pelas coisas que ele está falando, mas porque são assuntos que a gente não se preocupa. Mas se a gente não tivesse essas coisas funcionando, muitos problemas teríamos. Se o Sol não estivesse com seu brilho funcionando direitinho, se a Terra não estivesse girando em torno do Sol, se a Terra não tivesse o movimento de rotação, não teria noite e dia, não conseguiríamos dormir, os mares não estariam no lugar que estão, a temperatura variaria loucamente. Olha quantas coisas nós não nos preocupamos, e elas acontecem sob o governo de Deus, e é um mistério para nós, como ele ordena, como ele governa todas essas coisas. Deus está mostrando para Jó a sua sabedoria, está mostrando o seu poder. E como eu disse, não é para humilhar Jó, mas é para que Jó entenda que o homem é incapaz de sequer entender a profundidade dos planos de Deus. Quem é o homem para questionar a Deus sobre algo que está acontecendo? Deus está fazendo tantas coisas, Ele tem tantas coisas em seu controle. Você acha sinceramente que Ele vai deixar alguma coisa fora desse controle? A grandeza de Deus supera o entendimento humano. A gente não vai conseguir. Como eu disse, nós não vamos conseguir entender Deus, e não vamos conseguir entender tudo que Deus faz. Ao longo do tempo, o homem, como eu disse, está estudando a natureza, está estudando os seres vivos, as plantas, os animais, as bactérias, os vírus e tudo o que ele pode aprender. Mas esse conhecimento está longe, muito longe da imensidão da criação e a fragilidade da criatura. Muito conhecimento que o homem tem, acumulado de milhares e milhares de anos. E o ser humano continua sendo frágil. Um animal continua sendo um ser frágil. Aliás, o homem é mais frágil ainda. E esse conhecimento, esse entendimento precisa nos levar a uma postura de humildade e dependência de Deus. Difícil, né? No meio da vida de Jó, no meio daqueles problemas todos, todas aquelas provações que ele está passando, perdeu todos os seus filhos,
todos os seus bens, perdeu a sua saúde, está com dores, tumores do alto da cabeça até os pés e pronto, agora você reconhece a sabedoria de Deus e a sua humildade. Realmente é complicado. Por bem menos, muitas vezes, nós blasfemamos ou ficamos revoltados com Deus. Mas a história de Jó é um exemplo claro de como a sabedoria humana é limitada. Deus é infinitamente maior e mais sábio. O Jó, apesar de ser um homem justo e temente a Deus, enfrenta sofrimentos inimagináveis. Bom, mas essas provações é que vão fazer com que ele aprenda a verdadeira natureza de Deus. Quem é Deus, quão grande é Deus e como ele é poderoso e como Jó é nada perante Deus. Essa lição então vai nos convidar a refletir sobre a nossa própria fragilidade. Essa é a lição de número 6 da revista Palavra e Vida, edição 85. A Palavra e Vida é uma revista da Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá o site, baixar a revista em PDF e acompanhar conosco. Essa revista de número 85 tem por tema a soberania de Deus e as adversidades humanas, um estudo sobre o livro de Jó, e foi escrita pelo pastor Elton dos Santos Pinto. Nossa lição então de número 6 tem por tema a sabedoria de Deus e a fragilidade humana. Como um é tão frágil perante a sabedoria do outro, e o nosso texto básico está lá entre Jó 38 até o 41. Nosso primeiro tópico fala o poder de Deus sobre a criação. Jó 38, do 39 a 41. E esse debate, essa argumentação, esse trecho começa nesse ponto. Jó 38, do 39 ao 41. Caçarás porventura a presa para a leoa, ou saciarás a fome dos leõezinhos? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas, quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando, para não terem que comer, por não terem o que comer? Quem prepara aos corvos o seu alimento? Bom, parece que Deus está perguntando se Jó pode alimentar filhotes de leão, corvos e outros animais assim. Não é bem assim. Na realidade, a gente vê que muitas vezes se captura um animal selvagem, leva-se para um zoológico, antigamente levava-se para circo, e o grande problema de você ter um animal selvagem, porque que o custo do alimento para ele geralmente é muito alto. Animais selvagens geralmente comem muito ou comem tipos de comida difíceis. Por exemplo, se você quer ter um leão em cativeiro, você precisa dar caça para ele, animais para ele caçar, ou você vai cortar carne e jogar para ele comer, o que vai ser caro demais do mesmo jeito. Ele solto na natureza, na mata, no seu habitat natural, ele vai caçar outros animais, todos estão se reproduzindo, existe uma coisa chamada cadeia alimentar, e se você não mexer nela, se ela funcionar direitinho, então teremos animais devorando outros animais, se alimentando pela sua própria natureza, e a coisa equilibrada assim. Então, o fato não é se Jó poderia alimentar um filhote de leão ou um corvo, mas o fato é que esta natureza, a natureza selvagem, não é dependente dos seres humanos, porque ela funciona à parte. Mas ela não funciona de forma desorganizada, funciona por acaso. Ela funciona de forma organizada porque Deus assim decretou. Naquele tempo eu não sei se existia esse conceito de cadeia alimentar, mas você já deve ter estudado.
o topo da cadeia alimentar, os maiores carnívoros, até os herbívoros, enfim, animal que devora outros animais para sobreviver, né? E as populações de animais num determinado local precisam estar equilibradas para que a coisa toda funcione. O que Deus está perguntando para Jó é: você consegue manter esta cadeia alimentar toda funcionando? Você consegue fazer com que os leões vivam no lugar, que tenham comida sempre, comida renovável, e a coisa funcione de forma correta? Você consegue fazer com que os corvos tenham alimentos e os filhotes dos corvos possam ser alimentados? O que Deus está mostrando é a sua soberania sobre todas essas coisas, o seu governo sobre todas essas coisas, o seu controle sobre todas essas coisas. A criação, não só a criação criada em si, mas a criação funcionando, vamos dizer assim, é um testemunho vivo do poder e sabedoria de Deus. Deus criou e Deus mantém, ele mantém funcionando. Claro, eventualmente, de vez em quando, o ser humano vai lá e mexe no meio ambiente e desequilibra uma determinada região e geralmente efeitos colaterais aparecem. Tá certo? O ser humano é danado para fazer isso, para mexer nas coisas que não sabe e aí acaba criando outros problemas. É bem interessante você perceber, não sei se você já ouviu falar, que muitas vezes a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe, por exemplo, o navio de aportar aqui no Brasil, porque ele vem trazendo, sei lá, uma espécie diferente de caramujo, porque lavou o porto, lavou os tanques do navio em um outro lugar que tinha um tipo de caramujo, o caramujo ficou ali, e se deixar chegar aqui, então tem outro caramujo que vai se tornar uma espécie que vai estar sobre outra espécie, que vai afetar o meio ambiente, vai criar um desequilíbrio. Então, estas coisas acontecem, o que a gente chama de desequilíbrios ecológicos, mas Deus coordena todas as coisas de forma perfeita. Quando o homem não mexe, as coisas funcionam bem, ok? A criação, então, é um testemunho vivo do poder e sabedoria de Deus, até o ciclo das estações e da vida dos animais. Deus cuida, Deus sabe o período de reprodução, como o rio enche, como o peixe sobe para reproduzir, enfim, todas as coisas são coordenadas por Deus. Ele detém o controle e a orquestração. A orquestra é uma imagem bacana, né? Você tem um maestro ali dizendo o que cada um vai fazer. Claro, cada um sabe o que tem que fazer, mas o tempo, a hora, o momento de fazer juntos é que é o ponto chave, né? Jó é lembrado de que, ao contrário do pai, ele não tem controle sobre estas questões. Jó pode falar o que quiser para Deus, mas Deus, em sua perfeita sabedoria, controla todas as coisas, mantém tudo sob o seu controle. Deus também menciona os ciclos naturais, como o crescimento das plantas e a migração de animais. Tudo isso está no plano de Deus, nada disso é por acaso. E olha, na época de Jó não se entendia todas essas coisas. Hoje se entende um pouco mais, mas não tudo. A gente sabe que o animal tal vem do lugar tal para o lugar tal, possivelmente por causa do frio, possivelmente porque é o habitat de reprodução, possivelmente por causa de alguma coisa, mas exatamente como o animal sabe isso e como ele entra numa situação migratória, nós não sabemos. Nós não sabemos totalmente as plantas quando nascem, porque nascem. A gente sabe algumas a gente aprendeu a cultivar, algumas a gente aprendeu a controlar, mas a gente não sabe todas as coisas exatamente. Muitas delas funcionam sem que nós coloquemos a mão. Deus sabe de todas as coisas. Além disso, Ele tem poder
para controlar todas as coisas. E ele faz isso. E a ideia de Deus, ao expor para Jó essa infinidade de coisas do meio ambiente, dos animais, das plantas, é mostrar para ele que ele, Deus, está no controle. A criação mostra, aponta para a grandeza e soberania de Deus. A criação aponta para algo extremamente grande acontecendo, o testemunho do poder de Deus, e a gente tem que se recolher à nossa insignificância, à nossa humildade, ao nosso estado de entender que é muito maior que nós. O Salmo 19, o primeiro versículo, diz que os céus manifestam ou declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. A gente estuda, quando a gente estuda a Bíblia, a revelação bíblica, a gente chama essa de revelação natural. O homem pode conhecer a Deus através da natureza. A natureza fala de Deus e a gente precisa entender que Deus é soberano e poderoso. Os céus declaram a glória de Deus. Você já parou para pensar quem está fazendo essa terra girar? Quem está fazendo noite e dia, um atrás do outro? Quem está fazendo com que as estações do ano funcionem tão bem? Mas está meio bagunçado, a gente mexe nisso tudo também. Mas mesmo bagunçado, a temperatura de um local não é tão longe das suas médias. Então, você sabe que tem terras mais frias, terras mais quentes, mais úmidas, terras mais secas, e que daquele jeito, é daquele jeito. Mas Deus está no controle de todas as coisas e nós somos pequenos e humildes demais para que a gente tenha noção de como isso está funcionando, ok? Segundo tópico vem falar da fragilidade do homem. Jó 39, capítulo 39, do 1 ao 30, diz assim: Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os seus filhos, ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam sobre si as suas dores. Os seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem? Quem soltou as prisões do asno veloz? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Ri-se do tumulto da cidade, não houve muitos gritos do arrieiro. Os montes são lugar do seu pasto e ainda à procura de tudo o que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto à tua manjedoura? Porventura, podes prendê-lo ao sulco com cordas, ou guardará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele que te traga para casa o que semeaste, ou recolha na tua eira? O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e pernas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-lo os animais do campo. Trata com dureza os seus filhotes como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou a sabedoria e não lhe deu o entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Ou dás a tua força ao cavalo, ou revestirás o teu pescoço de crinas? Acaso fazes pular como gafanhoto? Terrível e fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na tua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás
por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja e a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz: avante, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as suas asas para o sul, ou é pelo teu mandato que se remonta a águia e faz alto o seu ninho. Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo dos montes, em lugar seguro. Dali descobre as presas, seus olhos a avistam de longe. Seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Ai, 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 ai. A fragilidade do homem, a glória de Deus manifesta ou manifestada na criação. A criação é obra de Deus. Deus está querendo mostrar isso para Jó. Jó, a criação é minha obra. Né? É um assunto para os anjos darem glória. Né? E o homem estudar e meditar. Estudar tentando descobrir, por que não? A gente pode tentar descobrir. Mas, irmãos, tem muita coisa que a gente não vai descobrir. Nem em 1000, 2000, 10.000, 5.000 anos a gente vai descobrir todos os mistérios de Deus. Podemos avançar, podemos sempre avançar. Deus sempre deixa a gente avançar e a gente consegue avançar. Mas tem limites. Deus impõe limites, os quais a gente não vai conseguir avançar. E Deus está dizendo aqui para Jó justamente isso. Olha, a sua existência, Jó, a tua existência é uma existência limitada. O homem é incapaz de governar todas essas coisas, o mundo natural, todos os animais, o homem não governa. O homem não sabe o que é controlar todas essas coisas. Se Jó pode controlar o comportamento dos animais, está vendo esses animais? Você pode controlar o comportamento dos animais. Ele desafia Jó a pegar um boi selvagem. Pergunta: você vai confiar o que você está colhendo a um boi selvagem? Ou você vai preferir um boi domesticado? Ou você vai ver uma cabra selvagem nas regiões montanhosas, ou a cegonha no céu, essas aves que ele falou? Você vai querer alguma coisa delas? Você acha que você pode controlar algumas coisas dela? A fragilidade humana nesse aspecto fica totalmente evidente. A capacidade de Deus é muito maior. E é isso que Deus está tentando mostrar, é isso que ele busca mostrar para Jó. Deus controla todos os aspectos da criação. E o homem, nesse aspecto, é extremamente limitado. Limitado no seu entendimento, limitado no seu poder, limitado em poder controlar todas essas coisas. Já pensou se a gente tivesse que elaborar um planeta que girasse em torno de uma estrela? Eu fico imaginando a gente tentando fazer algo assim, né? Mas eu tenho certeza que é impossível para o homem. Até mesmo que se a gente fosse construir um planeta do tamanho do planeta Terra, eu teria que usar todo o material do planeta Terra, né, para poder ter um outro planeta do mesmo tamanho. Então, a gente não tem condições de fazer isso. É criação de Deus e só Ele pode, só Ele consegue manter todas estas coisas funcionando. Jó aqui está sendo lembrado de que ele não vai conseguir entender os caminhos de Deus, muito menos vai conseguir controlar as coisas que Deus controla. A gente às vezes vê alguém trabalhando muito, nossa, como fulano é ocupado, como ele é desorganizado. Vai tentar fazer o que ele faz, para você ver se você não vai ter os mesmos problemas de controle, o mesmo problema de coordenação que ele, né? O Senhor está falando ali da liberdade dos animais,
do cavalo, como ele corre com a força, o falcão que voa alto, pega a sua caça lá de cima, ele olha e mergulha para pegar a sua caça. Exemplos que mostram a criação, que a criação é livre, mas que parecem independentes, mas Deus cuida de todas elas. Tudo está sob o controle divino. E Deus está mostrando isso para Jó. Com que finalidade? Deus quer que Jó entenda que o seu orgulho, o orgulho de Jó, precisa diminuir um pouquinho mais. Eu quero comparecer perante o tribunal de Deus, apresentar a minha causa e ele vai me dar razão. Peraí, você quer dizer que eu não sei o que eu estou fazendo, é isso? Você quer dizer que você sabe mais, que você pode me dar conselhos? Opa, tem um negócio errado aí. Né? A revelação de Deus, a criação de Deus é muito maior, é muito mais complexa, ele coordena e controla coisas muito maiores e é um desafio para o homem sequer entender. Quanto mais controlar tudo o que Deus controla. Né? Jó terá alguma resposta a dar após escutar, né? As palavras impressionantes e maravilhosas de Deus a respeito da natureza. Jó será alguma resposta? Eu duvido. Ao ouvir isso tudo, ao saber disso tudo, a boca de Jó vai ser licenciada. Ele falou, né, vai falar no capítulo 40, eu vou tapar minha boca e não vou falar mais nada, porque eu estou muito errado. Eu estou arrependido das minhas lamentações. Porque eu aqui passando mal, eu aqui doente, eu aqui perdi as coisas, e um Deus soberano que mantém todas as coisas em controle. Se isso aconteceu é porque Ele queria que acontecesse. Nós precisamos ter em mente e reconhecer a nossa fragilidade. A vida do homem é como um sopro, passa com muita facilidade. Mas Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele sim pode dar e tirar, Ele pode fazer acontecer, Ele desfazer, Ele pode fazer o que Ele quiser. Não existe doença impossível para Deus, não existe causa impossível para Deus. Agora, nem todas elas Ele vai querer resolver do jeito que você quer, ou do jeito que eu quero, e aí é que está o grande mistério. Jó também não queria ficar sofrendo daquele jeito que ele estava. Ele não tinha motivos para sofrer, ele não fez nada errado, e a gente não sofre porque a gente faz alguma coisa errada, mas no caso de Jó, ele era um homem totalmente justo, totalmente bom, totalmente certo, estava sofrendo porque Deus deixou Satanás mexer um pouquinho na vida dele ali, tocar uma bagunça ali, mas Jó se sente em dificuldade. Ele acaba questionando Deus. Né? Precisamos depender de Deus, precisamos entender que Ele está no controle, Ele sabe todas as coisas. Se a coisa aconteceu, é porque Ele quer. Se não resolver, é porque Ele quis. Não é que a gente não vai pedir, a gente pede. Precisamos sim pedir a Deus as coisas que a gente quer, as coisas que estão no nosso coração, mas precisamos entender a soberania dEle e como Ele há de atuar é da forma que Ele quer. No meio das dificuldades, Deus pode nos guiar e sustentar, porque Ele controla tantas coisas, né? Mais uma ou outra, mais um probleminha meu, não é nada demais para Ele. Não quer dizer que Ele vai resolver do meu jeito. Está aí Jó sofrendo e Deus não dá ainda a saúde para ele. Nosso terceiro tópico vai falar do governo de Deus, Jó 40, do 6 ao 14, que diz aqui, ou as manifestações do poder de Deus. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus e podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois,
de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo e humilha-o, calça aos pés os perversos no seu lugar, cobre-o juntamente no pó, e encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá vitória. Deus revelou ou revela as suas maravilhas para Jó, de maneira moral, a gente chama aqui na esfera da ética humana, né? Será que Jó tinha poder para fazer todas as coisas? Claro que não. Então ele não podia ter uma voz autoritária para dizer que está certo e está errado. E esse é um questionamento que passa às vezes por nossa cabeça. Isso está errado, isso não deveria ser assim, só que eu não posso controlar o que Deus controla. Eu não posso fazer o que Deus faz. E se eu não posso fazer o que Deus faz e não posso controlar o que Deus controla, quem sou eu para dizer se está certo ou se está errado? Jó não tem esse poder e eu e você não temos esse poder de dizer que Deus está certo ou Deus está errado. Deus pergunta a Jó: você quer derramar sua fúria sobre os ímpios? Cadê? Ali, ó. Acaso anularás tu os meus juízos ou me condenar os teus braços como Deus? Peraí. Derrama, 11. Derrama as tormentas da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calça os pés aos perversos no seu lugar. Cobre-o juntamente no pó e encerra-lhe o rosto no sepulcro. Deus está perguntando para Jó: você tem essa autoridade aí de fazer essas coisas? Né? É o caso você julgar o ímpio e o perverso, é você que vai dar o julgamento, mas Deus é justo. E Jó está debatendo com Deus aqui a respeito de justiça e injustiça. E porque ele está se sentindo injustiçado, né? Ainda mais com esses amigos que Jó arranjou. E esses camaradas que ficam azucrinando o ouvido de Jó só com besteiras, com teologia barata. Você está acontecendo isso porque você está em pecado. Você precisa confessar a Deus e sair do seu pecado. Bom, no caso de Jó não tinha pecado e Deus estava provando a fé dele. Mas Deus está mostrando também para Jó: olha, eu sou soberano. Eu sou soberano, eu controlo todas as coisas e não é o caso de você buscar brigar comigo, né? O desfecho, né? A intimação apresentada no versículo 7, Deus está ali, ó. Cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei, tu me responderás. Olha, então eu vou te perguntar. Se prepara aí que eu vou te perguntar. A pergunta é feita: acaso anularás tu, de fato, o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Você está mais certo do que eu? Gente, quantas e quantas vezes nós achamos que estamos mais certos que Deus? E Deus faz algumas proposições e alguns resultados estipulados ali. Quantas vezes a gente acha que a gente está mais certo que Deus, quer orientar Deus? O Senhor, faz desse jeito. Se o senhor fizer desse jeito, vai dar certo, vai por mim. Meu Deus, meu irmão, que isso? Deus sabe todas as coisas, a gente precisa confiar na força dele, na vontade, na misericórdia dele. Deus desafia Jó a reconhecer que só Deus, só ele, é capaz de contornar, de governar, de atuar no universo todo com justiça e sabedoria. Jó se acha sábio, Jó é um homem sábio aos nossos olhos, mas a sabedoria dele está muito aquém do poder de Deus, e a gente precisa ter esta noção da nossa ignorância. Ignorância não é uma palavra feia não, tá? Ignorância é você não saber alguma coisa. Claro, quando a pessoa é bruta, é arrogante, a gente chama ela de ignorante. Ok? Mas a ignorância
significa não saber alguma coisa. Eu preciso saber o que eu sei e o que eu não sei. Até mesmo o que eu sei, eu preciso saber que eu tenho certos limites para saber. Eu sei até um determinado ponto. E é importante que isso se mantenha vivo em nossas mentes, para a gente não se perder. Ignorância é não saber alguma coisa. E Jó, por mais sábio que fosse, precisava saber que havia muitas coisas no mundo que ele ignorava. Deus pergunta a Jó: você pode julgar o mundo de maneira correta, controlar os elementos da natureza, fazer tudo o que eu faço? Claro que não. Claro que Jó não podia. Mas Jó está ali, dizendo que Deus está agindo com injustiça com ele, que não está bom. Enfim, a soberania de Deus é um tema central na Bíblia toda, não só no livro de Jó. Deus é o Criador, mas ele também é o sustentador de todas as coisas. Não somos marionetes da mão dele porque temos o nosso livre-arbítrio, mas ele, pela sua presciência, pela sua onipresença, onisciência, ele sabe como vamos atuar. E ele governa o universo para nós, ele mantém as coisas funcionando. E a gente precisa lembrar disso. O que Deus está fazendo com Jó não é humilhá-lo. O que Deus está fazendo com Jó é lembrar que todo o universo tá no controle dele, está no poder dele, na sabedoria dele. E ele não se cansa de dirigir e controlar todas as coisas. Deus também fala da sua justiça. Ele pergunta se Jó pode condenar os ímpios e recompensar os justos. A resposta é claro que não. Somente Deus pode fazer isso com perfeição. Quantas e quantas vezes a gente vê a justiça errando? Não estou falando de corrupção, porque também tem isso e também acontece isso, mas eventualmente a gente vê um caso julgado com erro. A pessoa condenada injustamente porque as provas apontavam para ela, mas aquela prova não tinha nada a ver com ela. E a pessoa às vezes é condenada e é presa por um erro da justiça. Nós julgamos, nós temos esse senso de julgamento. Aliás, nós julgamos todos. Nós julgamos todos e tudo o tempo todo. Nós fazemos julgamentos o tempo todo. Mas a gente tem que ter cuidado, porque nós não temos perfeição nisso, né? Deus mostra a Jó que ele é Deus eterno, poderoso, todo-poderoso, que coordena e governa todas essas coisas. Mas ele não foi arrogante com Jó, né? Ele não disse, eu posso, né? E por isso eu sempre estou correto, então pare de condenar os meus caminhos. Deus não falou não. Deus só mostrou para Jó todas as coisas que ele fazia, né? Em primeiro lugar, há 10 milhões de coisas sobre a administração do mundo que você não sabe, mas eu sei perfeitamente. Né? É como se Deus estivesse falando, olha, tem um montão de coisa aqui, você já parou para pensar em todas essas coisas? Né? Você não está se achando um pouquinho presunçoso de me aconselhar em como administrar o mundo, o que é justiça, o que eu deveria ter ou não ter? Né? Você conhece tudo o que eu estou fazendo? Né? Deus mostra para Jó que a coisa é muito maior, muito mais abrangente. Deus também mostrou para Jó que o seu poder não é arbitrário, mas proposital. Se ele está fazendo, se ele está fazendo ou deixando de fazer, tem um motivo, tem algo em que Deus tem um propósito para isso, né? E a gente precisa entender que não entendemos as coisas que Deus faz, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é bom, Ele é justo, Ele é Pai, Ele é misericordioso e Ele vai nos abençoar. Não podemos presumir que podemos dizer a Deus o que fazer ou acusar Deus de não ser justo, caprichoso ou irracional. Né? Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. A sabedoria dele é infinita e nós não vamos conseguir entender. Salmo 84:11 diz que Deus não retém nada
de bom dos que andam em retidão. Deus está no controle e Deus abençoa os bons. Jó estava passando pelo que estava passando porque Deus permitiu que o inimigo fizesse e permitiu que Jó crescesse com isso. Agora, muitas vezes passamos por sofrimento e a gente quer um motivo, quer uma razão, quer alguma coisa e não vamos conseguir. A justiça de Deus é perfeita. Ele governa o universo com sabedoria e amor e a gente precisa confiar nele e nos seus planos. Conclusão. Essa lição revela que o homem é pequeno diante da grandiosidade de Deus. Deus é enorme, né? Meu Deus é um Deus grandão, uma musiquinha infantil aí, né? Meu Deus é um Deus grandão e nós somos pequenininhos. Deus é enorme e nós somos minúsculos. Ele é todo poderoso e nós só temos limitações. Nós temos a completa dependência do Senhor. Dos animais que habitam essa terra, nós somos aquele que mais depende de nossas mães. Já parou para pensar nisso? Tem animais que com 1, 2 meses já são independentes. Nós dependemos anos e anos e anos para sermos independentes. 18 anos para ser mais exato. Tudo bem, uns 14, 15 já dá para fazer muita coisa, mas a gente se sente ainda dependente. E se nós somos dependentes uns dos outros assim, imagina a dependência de Deus. E sabendo que somos dependentes de Deus, Deus nos chama para adotar uma postura de humildade. Saber que Ele está no controle e sabe que está fazendo as coisas. E uma postura de confiança. Confiar em Deus. Ele está no controle. Ele tem um plano. Eu preciso entender, e às vezes eu quero, muitas vezes, entender o plano de Deus, até para dar uma ajudinha, né? Calma, esse negócio de ajudar fica ruim, mas a gente precisa entender os planos de Deus para caminhar na direção que Ele quer. A história de Jó, então, ensina para a gente sobre as nossas limitações, né? E se a gente quiser ficar procurando entender explicação científica, razão para todas as coisas que acontecem, a gente está no sal e não vai conseguir entender. A gente precisa confiar em Deus, colocar a nossa esperança em Deus, saber que Ele é soberano, Ele é sábio, Ele controla todo o mundo, então Ele controla todas as coisas e eu vou confiar nele, porque nada escapa ao seu cuidado. Precisamos aplicar essa lição em nossas vidas, nos encorajando a procurar, a buscar a sabedoria de Deus e depender da sua força. Ele pode nos guiar e nos sustentar em meio às dificuldades. Para pensar e agir, como você pode aplicar o conhecimento da soberania de Deus em sua vida diária? Será que dia a dia a gente não se depara com coisas as quais a gente questiona por que é assim, por que não é assado, por que Deus não fez daquele jeito? E a gente fica tentando, que nem Jó, dizer para Deus como é que era melhor administrar o mundo que Ele mesmo criou e Ele mesmo sustenta. A gente tem que ter sabedoria nessas coisas, né? Precisamos reconhecer a soberania de Deus, que as coisas que a gente não pode controlar e não pode modificar são assim porque Deus quis. E Ele tem um plano para todas essas coisas. O que te impede de entregar plenamente o controle na vida das mãos de Deus? Simples, a gente quer ter o controle nas nossas mãos. A gente quer saber o futuro. A gente quer dizer para onde a gente vai. A gente tem a pretensão, a presunção de achar que eu controlo a minha vida e eu sei o que eu vou fazer e eu sei onde eu vou chegar caminhando por essa direção. E por conta disso, a gente muitas vezes não entrega o controle das nossas vidas para Deus. Mas entregue. É importante que Deus esteja no controle da sua vida. Ele sabe melhor do que você, o que fazer. E se você deixar o controle nas mãos dele, as coisas vão ficar bem melhores, né? E de que maneira a compreensão da fragilidade humana pode te ajudar a confiar mais em Deus? Olha, nessas presunções todas, em que eu acho que eu resolvo os meus problemas do meu jeito, quando eu paro, entrego a Deus e peço a Ele para resolver, a coisa sai mais fácil. Como a gente se debate, como a gente briga,
para tentar resolver coisas que nem estão no nosso controle. Entregue o controle da sua vida, entregue a sua fragilidade a Deus, confie no que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer o melhor para você. Deus é soberano, nós não somos nada. Precisamos ter isso em mente e entender que nada escapa ao seu controle. Que Deus nos ajude a aplicar esta lição em nossas vidas, entregando a Ele cada vez mais e sem pegar de volta o controle de nossas vidas, para que Ele faça conosco e de nós o melhor para o reino e o melhor da vontade dEle.